Olá pessoal, eu sou Cleiton Bernardo e começa mais um programa Atitude Sustentável SA. O programa é feito para você que se preocupa com as mudanças climáticas do nosso planeta. No programa de hoje vamos falar sobre um tema muito importante para a sustentabilidade e para o futuro do nosso planeta. Os desafios que pequenos produtores enfrentam para adotar práticas sustentáveis. Muitas vezes, quando pensamos em sustentabilidade, imaginamos grandes empresas com recursos e tecnologias avançadas. Mas você sabia que os pequenos produtores, que são responsáveis por uma parcela significativa da produção de alimentos no Brasil, enfrentam grandes desafios para se adaptar a práticas sustentáveis? Segundo dados do IBGE, a agricultura familiar no Brasil representa cerca de 77% dos estabelecimentos agropecuários do país e responde por aproximadamente 23% do Produto Interno Bruto, PIB. No entanto, esses pequenos produtores muitas vezes não têm acesso aos mesmos recursos que as grandes empresas, o que torna a sustentabilidade um objetivo difícil de alcançar. Hoje temos o prazer de receber Eugênio Basile, fundador da MB, uma empresa que tem se destacado não apenas pela qualidade dos seus méis, mas também pelo compromisso com a sustentabilidade e o apoio a pequenos produtores. Vamos entender como a MB está ajudando a mudar essa realidade e como certificações podem ser um desafio para esses pequenos empreendedores. Nossa entrevista de hoje está mais que doce, né? Nós vamos falar sobre abelhas, vamos falar sobre méis. E olha só, Eugênio, antes de a gente começar esse tema tão interessante e importante, eu acho, para a sustentabilidade, para o meio ambiente, me fale, o que é a MB? A MB é uma empresa de mel. A gente vende mel, foi criada pela minha esposa, Márcia Basile, por isso é MB. E a gente acabou de fazer 10 anos e a MB, a Márcia criou a MB porque a Márcia vem do mundo da moda, ela tinha uma empresa de sapatos, ela é design de sapatos, desenhava e produzia sapatos, ela fechou a fábrica, quando ela fechou a fábrica ela queria uma atividade nova. A gente tem uma fazenda há muitos anos que vem da família dela também e a gente resolveu produzir mel na fazenda. Mas como vender o mel no atacado não geraria negócios e nem volume, então a Márcia resolveu criar a MB, uma empresa para produzir e vender mel de abelha convencional, africanizada, produzido na nossa fazenda. E aí, com o passar dos anos, acho que muito rápido, a gente foi entendendo que a gente não conhecia nada de mel. Eu sempre tive uma ligação muito forte com a gastronomia, e mesmo que eu estivesse fazendo outros negócios, minha profissão era outra naquela época, eu comecei a apoiar a Márcia pela paixão e comecei a levar meles para os restaurantes. E eu ponho o mel nas mesas dos restaurantes, e depois do almoço chamava o chefe e falava, compra o nosso mel produzido na fazenda. E um dia, num restaurante chamado Epice, de um chefe famoso, hoje está no Rio, com 2 estrelas Michelin, o Alberto Landgraf, eu pus o mel na mesa, Alberto compra o nosso mel, e o Alberto falou, mas eu não uso esse tipo de mel. Como assim? Não, eu tenho um amigo que tem, outro amigo em Baraqueçaba, no interior, lá no litoral do Paraná, e ele tem uns meles incríveis, senta aí que eu vou te trazer. E ele me trouxe 3 meles de abelhas nativas. E a hora que eu pus na boca aquilo, eu pirei. Olha a loucura, como a gente se propõe a fazer um produto premium, de primeira qualidade, num terroir maravilhoso. Nós estamos na Mantiqueira Paulista, a quase 1000 metros de altitude, e a gente vai entrar no mercado e eu não conhecia os meles das abelhas nativas. Eu fui picado pelas abelhas, se bem que não picado, porque as abelhas brasileiras não têm ferrão, mas eu fui contaminado por esse projeto a partir desse dia, fiquei desesperado, começando a procurar mel de abelha nativa, consegui de cara, olha que loucura, em 2014 não tinha nenhuma empresa no Brasil comercializando mel de abelha brasileira. É muito louco isso, né? Como a gente perde a cultura.
E aí esse projeto começou a andar, os restaurantes começaram a abraçar o nosso projeto. Logo, talvez com um ano de MB, o Caderno Paladar do jornal Estado de São Paulo deu uma reportagem de 3 páginas sobre o projeto. Olha só. 3 páginas. Era outro tempo, a imprensa era outro tempo. E o Caderno Paladar até hoje é importante, mas lá era muito mais, né? E aí, abriu um mundo para nós. E aí esse negócio virou uma paixão para mim, esses meles ácidos, fermentados, menos doces, cítricos, viraram uma paixão. O meu relacionamento com a gastronomia aumentou muito, porque a gente começou a levar para esses chefes importantes coisas incríveis. E aí, passado talvez uns 2 anos, e assim, na terceira idade, a gente criou uma empresa num segmento novo, mexendo com um produto milenar de uma forma que nunca ninguém tinha feito no Brasil. Quando a gente pensa em abelha, eu penso em abelha, você que está em casa pensa em abelha, pensa naquela abelhinha moreninha, com ferrão, que pica e tudo mais. Mas pelo que você está falando, essa abelha nem brasileira ela é, na verdade, ela é uma estrangeira que pegou um espaço aqui, grandíssimo aqui no Brasil. Conta pra gente essa história sobre a história das abelhas aqui no Brasil. Olha que coisa incrível, como a gente perde a nossa cultura, né? Então vamos lá, a gente aprende na escola, em todo lugar a gente entende que existe a abelha, uma abelha. Na escola a criançada desenha a abelha com ferrão. Mas vamos lá, no mundo são cerca de 20 mil espécies de abelhas. Das 20 mil, 400 são espécies de abelhas sem ferrão. E das 400 espécies sem ferrão, cerca de 300 abelhas estão no Brasil. Olha só que rico, eu nem sabia disso. Ninguém sabe, e a gente começou, claro, exceto os biólogos, ou mudou muito em 10 anos, mas quando a gente começou, nenhum chefe que a gente batesse, em nenhum lugar que a gente falava, as pessoas sabiam isso. E essa abelha, que a gente conhece como a abelha que pica, é uma mistura de abelha europeia com africana. E aí esse programa de sustentabilidade é muito legal a gente falar dos riscos ambientais da gente introduzir um animal, um inseto de outra origem. As abelhas europeias vieram para o Brasil com os jesuítas, porque eles precisavam da cera para fazer vela, não tinha parafina, né? Naquela época. Não tinha parafina, então você fazia vela com cera de abelha e para engomar roupa. E essas abelhas espalharam pelo Brasil, estão falando mais ou menos na década de 1840, 1850. Mas em 1951, a USP, aqui num estudo para o interior de São Paulo, trouxe 50 abelhas africanas. E por um erro no manejo do experimento, 26 abelhas entraram na natureza, escaparam. Olha só. 26 abelhas, há 73 anos atrás, misturaram com as abelhas europeias que já eram exóticas. Dessa mistura saiu um híbrido, que é o que a gente chama de africanizada, e esse híbrido tomou conta rapidamente do Brasil, na verdade, toda a América do Sul, passou na América Central. Essa abelha já está no Canadá hoje, 73 anos depois. Mas o mais importante, a gente desaprendeu quem são as abelhas brasileiras, que estão aí e estão simplesmente desconhecidas, abandonadas e com grande risco. A gente fala, né, a gente lê o tempo inteiro o risco da extinção das abelhas, e quando a gente fala nisso, a gente só conhece uma abelha, a gente pensa na abelha africanizada. Essa abelha no Brasil não tem risco de extinção, com todo o crime ambiental que a gente faz. Todas as queimadas que a gente está vendo aí ultimamente. Com tudo, com agrotóxico, assim, pulverizar veneno com avião. Isso é uma coisa, é uma loucura do ser humano. Ele não mata só a abelha, mata joaninha, mata inseto, mata passarinho, mata tudo, porque aquilo espalha com o vento e faz um mal terrível para a gente. E a gente acha que isso é fazer um negócio sustentável, pulverizar uma plantação com agrotóxico, né? Tem gente ainda que acha que o agro é pop, né? Cara, eu sou fazendeiro, eu defendo o agro. O Brasil não vive sem o agro. A gente só precisa fazer de uma maneira sustentável. Só isso. O Brasil precisa alimentar o mundo. Vamos alimentar o mundo. Mas não vamos matar abelha, joaninha, formiga, não vamos matar cobra, não vamos matar sapo. Não vamos acabar com o nosso meio ambiente para alimentar o mundo.
tem uma solução melhor. Essas 300 espécies, elas estão em quais regiões do país? Puta, pergunta excelente. A gente tem principalmente uma abelha que toma conta praticamente todo o Brasil, que é a abelha jataí. É uma abelha pequenininha, que vocês veem no muro das casas, vem em árvore. É uma abelha que vive inclusive dentro dos centros urbanos. Mas de forma geral, essas abelhas estão espalhadas de forma diferente pelos diversos biomas, ou menos ainda, em diversas regiões do Brasil. Então, não existe uma abelha que polinize tudo, não existe uma abelha que dê conta de tudo. As abelhas são muito específicas e cada abelha faz o seu trabalho. Então, as abelhas da região norte são muito diferentes da região centro-oeste, do Pantanal, do Nordeste, as abelhas do semiárido. Ah, mas o semiárido é uma região com pouquíssima vegetação, não tem abelha. Ou se tem abelha. O pouco que tem lá de vegetação nessas regiões do semiárido dependem muito do trabalho das abelhas. E outra coisa, os meles do semiárido são maravilhosos, são incríveis. Essa abelha que entrou no Brasil, que não corre risco de extinção, ela não está espalhada no Brasil, nas nossas vegetações nativas. Ela poliniza só 30% das espécies vegetais brasileiras. Quem mantém a floresta em pé, quem mantém esse país mais diverso do mundo, quem faz a regeneração ambiental de verdade, são as abelhinhas brasileiras. E essas, muitas delas, com risco real de extinção. Por que a gente não estuda mais sobre essa diversidade e da importância da abelha para o meio ambiente, de fato? Perfeito, Clédio. Por isso eu te falei no começo, que a gente falou, a gente precisa entender cultura. E a gente é uma cultura de um país que teve escravidão, é um país que foi dominado por outro, foi colonizado por outro. Nós somos colonizados, né? E a gente entrega a nossa cultura aos outros. No mundo mel isso fica muito claro. A gente importou as abelhas pior do que tem importado as abelhas. A gente importou a cultura e importou a legislação. Então, no Brasil, isso no começo do MB foi terrível. Até hoje enfrentam resistência, porque as pessoas aprenderam a consumir mel como europeu. A gente aprendeu a legislar sobre mel como europeu. Aquela cultura, aquela legislação não serve para o Brasil. A Europa tem um ambiente degradado, não tem mais coisas nativas. A Europa não tem multiplicidade e o Brasil tem diversidade. Então a gente precisa entender o Brasil com a cabeça do Brasil, a gente precisa reaprender as coisas. Aliás, reaprender com os indígenas, porque eles sabiam muitas coisas que nós abandonamos. Quer ver outra coisa bacana? Se a gente fizer uma enquete aqui no programa e colocar essa pergunta no alto, qual país tem os melhores meles do mundo? Vai aparecer a França, com mel de lavanda, a Itália com mel de acácia, vai aparecer a Nova Zelândia, que tem um trabalho incrível, com meles fantásticos, de manuka, mas ninguém vai dar a resposta certa. O país que tem os melhores meles do mundo é o Brasil, não é MB, não é o meu produtor de calde lá, não é aquele mel específico da Amazônia, é o conjunto dos meles brasileiros, que são os melhores do mundo, e a gente não conhece e a gente deixa com que outros falem. Então, isso é uma coisa que a Márcia há anos vem falando, a gente fala muito, em toda aula e palestra a gente fala isso. Nós precisamos perder o complexo de cachorro vira-lata. Nelson Rodrigues ensinou isso para nós lá na década de 50, né? Nós não somos cachorro vira-lata. Em alguns temas podemos até ser, mas em outros não. A gente vai num restaurante e a gente vê lá no cardápio, na hora da sobremesa, minha sobremesa é feita com chocolate daquela marca com nome francês, como se isso fosse trazer uma sobremesa melhor para nós. A gente valoriza muito o externo, né? O outro, na verdade, não valoriza o que nós temos, na verdade, na nossa casa, né? Eugênio, muito bom nossa conversa, nosso bate-papo. Então vamos para um breve intervalo, é rapidinho, eu já volto. A logística é a espinha dorsal de uma empresa, mas gerenciá-la pode ser um desafio. A Homolog oferece terceirização de mão de obra qualificada para otimizar sua logística sem correr riscos com problemas inesperados.
Além disso, também te ajudamos a encontrar os candidatos ideais com nossa consultoria em recrutamento e seleção. Com a Umalog, você terá mais tempo para se concentrar no que realmente importa: o crescimento do seu negócio. Umalog, sua solução em logística. O Instituto Uma Atitude acredita no poder da educação como ferramenta de transformação. Por isso, em parceria com o Instituto Semear e a Umalog, iniciamos em Recife o projeto Semeando Conhecimento. 90 jovens e adultos da comunidade de Recife estão tendo acesso ao curso profissionalizante de logística, totalmente gratuito. Fique ligado em nossas redes sociais e acompanhe o desenvolvimento desse trabalho, projeto Semeando Conhecimento, transformando vidas através da educação. Bom, estamos de volta com o programa Atitude Sustentável S.A. Hoje recebendo o diretor, sócio proprietário da MB, uma empresa que é fabricante de meles. Eu queria perguntar para você quais são os tipos de meles que temos hoje, o que a MB produz hoje. Você consegue falar para a gente? Legal. Primeiro, eu falei que são dois mundos distintos das abelhas africanizadas e das abelhas nativas brasileiras. E no mundo dos meles, então, são dois mundos, de fato, também muito diferentes. Esse é um mel convencional da abelha Apis, é o que a gente encontra 100% do mel que tem no supermercado. Para ser mais preciso, 99,99%, porque tem um ou outro supermercado que tem mel de abelha nativa. Mas esse daqui, Clédio, é um mel de uma abelhinha brasileira. Esse aqui é o mel, aquele tradicional que a gente conhece. Da estrangeira que chegou aqui. Isso. Esse é o mel que fala inglês, que fala italiano, que fala francês, Perfeito. Né? E esse daqui é o mel que fala brasileiro. Olha como a textura dele é muito diferente. É verdade. Ele é muito mais líquido. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que sensorialmente, nutricionalmente, e a parte de aplicação na gastronomia são mundos distintos. O mel convencional, ele é o mel que a gente conhece, é um mel com alto doçor, sem fermentação e sem acidez. E o mel das abelhinhas brasileiras, ele tem mais água, então é mais líquido, ele tem menos açúcar. Por conta dele ter mais água e menos açúcar, tem a grande diferença, ele fermenta. Tudo que fermenta é incrível, né? Sim. Queijo, cacau, chocolate, vinho, cerveja, ficamos aqui uma hora, pão, né? Tudo que fermenta é incrível. O mel, quando fermenta, também é maravilhoso. Então, a grande diferença das abelhas nativas para o mel convencional é que esse mel fermenta e a hora que ele fermenta, ele traz acidez, complexidade. Então, quando a gente fala em uso culinário, são duas coisas bastante distintas. Então, não que o mel da outra abelha não seja um bom produto, é um baita produto, mas sensorialmente o mel das abelhas nativas está muito acima, e tanto que ele é muito utilizado na alta gastronomia. Falando em alta gastronomia, onde a gente pode usar o mel? Principalmente o mel brasileiro, lógico, né? Em tudo. E a gente não sabe. A gente pode adoçar a comida com ele? Claro que pode. Pode adoçar, mas a gente pode usar num prato, num porco, numa vieira, numa lagosta, principalmente o mel brasileiro, mas você vai adoçar o mel, não é esse o objetivo. Na alta gastronomia, o que a gente tem que trazer é mais camadas, mais sabores, mais complexidade. Então, você finalizando um prato, uma lagosta, uma vieira, um porco com esse mel, você vai pôr uma camada a mais de sabor que vai surpreender. Por isso que a gastronomia gosta tanto disso, traz resultados surpreendentes, incríveis, sem adoçar, não é esse o objetivo. Agora, quer adoçar? Também pode. Mas aí até faz mais sentido adoçar com mel convencional, porque ele tem mais dulçor. O mel, na questão de adoçar, ele substitui açúcar e o impacto na saúde do ser humano, como é que fica? Puta, pergunta excelente. É tudo açúcar? É, mas existem diversos tipos de açúcar.
Os açúcares dos meles são muito diferentes do açúcar industrializado. São açúcares com mais complexidade que trabalham diferente no corpo. Sem dizer que o mel não tem só açúcar, o mel tem um monte de outros componentes que são excelentes para a saúde. Então, quando a gente troca o açúcar por mel, a gente está trocando um produto vazio para a saúde por um produto potente para a saúde. A diferença nos açúcares é tão grande, mais ainda dos meles das abelhas nativas, que a complexidade dos açúcares vai subindo, que existem médicos que permitem que os diabéticos consumam mel. Principalmente o mel de abelha nativa. Sou diabético, hein, Eugênio? Então, olha, eu não sou médico, eu não estou falando para você, diabético, consumir mel. Mas eu estou falando, você diabético, vá num médico mais moderno, que entenda melhor o que é o mel, e esse médico poderá recomendar você usar o mel sem nenhum problema, porque o açúcar é diferente. Com certeza. Quais são as dificuldades que os pequenos produtores têm em ter essas certificações e qual o impacto em não tê-la, qual o impacto, né, que não tê-la pode causar? O mel é produzido por pequenos produtores sempre. Não existe uma grande empresa, não existe um grande produtor de mel. Sempre está entre os pequenos. E o pequeno não tem acesso à maior parte das coisas. A gente precisa se dividir certificação e legislação, mesmo que eu vá trabalhar só superficialmente nesses dois assuntos. Então, primeiro vamos falar de legislação. E aí tem um problema seríssimo nisso daí. Nossa legislação federal só permite a produção desse mel. Acredite, se quiser, a legislação brasileira não aceita o mel brasileiro. Cara, é difícil de explicar isso, né? É difícil de entender, porque a gente importou a legislação. Então, esse mel é reprovado na legislação brasileira porque ele tem muita água e o mel não pode ter muita água. Ele é reprovado porque ele tem pouco açúcar e o mel não pode ter pouco açúcar. Ele é reprovado porque ele tem acidez e o mel não pode ter acidez. E ele é reprovado porque ele fermenta, que é a coisa mais linda, e o mel não pode fermentar porque, de fato, esse mel não pode. Então a gente, mesmo em 2024, 10 anos depois que a MB está no mercado, batalhando, trabalhando, não temos legislação federal. Mas você vai falar, mas como é que a MB faz? Graças a Deus, deve ter sido em 2016, 2 anos depois que a MB começou, saíram 5 estados, fizeram legislações estaduais que esse produto entra. Então, a gente tem certificação municipal para esse mel, é possível ter estadual. Mas hoje em dia, no Rio de Janeiro, você não pode produzir esse mel. É muito louco. Uma das coisas que eu tenho mais orgulho, a gente não quer ser único, a gente não quer ser o dono do mercado. A gente quer abrir caminho para muitas outras empresas fazerem o que a gente faz, principalmente nesse mundo. E uma das grandes satisfações que eu tenho é vendo que isso está acontecendo. E a nossa legislação federal, que ainda não tem, é questão de tempo, vai chegar. Agora, as certificações são um mundo diferente, né? Porque aí as certificações... como é que uma empresa do meu tamanho vai fazer vai contratar uma certificadora ESG? Imagina, eu quem somos? Não sou nada, cara, não sou nada. Eu não tenho a menor capacidade de contratar, mas eu não tenho o menor interesse, porque eu acho o seguinte, eu faço um projeto de verdade. A gente tem a Academia do Mel, dou palestra no Brasil inteiro, ninguém me paga para dar palestra em nenhum lugar do Brasil, eu banco ir porque eu sei, eu estou indo ensinar as pessoas a fazerem coisas que elas ainda não fizeram. Então, mas isso é o meu caso especial, então não estou indicando que ninguém faça isso, mas eu então, não preciso de ESG. Veja bem, só para a gente reforçar aqui uma coisa importante que você falou, então a MB, ela tem uma academia do mel, onde vocês, na verdade, dissemina o tema abelhas, o tema mel pelo Brasil todo. Isso. E não cobra por esse... Cobramos, nem para participar da academia e nem quando me chamam para dar aula, para dar palestra, a gente leva. Cada um tem a sua missão. Uhum. E a gente descobriu que a nossa missão, se eu quero vender mel, a grande lacuna no mercado brasileiro é a falta de conhecimento do mel. Então, a nossa missão é levar o conhecimento do mel adiante. É disseminar, ensinar as pessoas o que é o mel brasileiro, usarem o mel, ensinar as pessoas que o mel não é remédio.
mel é bom para a saúde. Nós não vendemos mel em farmácia. Se chamam para nós, eu digo, tem um cliente comprando, vai para a farmácia. Não, porque isso é outra coisa errada que a gente ensina para as crianças duas coisas. Primeiro, olha a abelha, a criança grita e sai correndo e tem medo. A abelha é um ser que é puro amor. A abelha segundo a ONU, não sou eu, é o ser vivo mais importante da Terra. Como que a gente ensina para as crianças terem medo do ser vivo mais importante da Terra? E, na verdade, fazem do nosso meio ambiente um meio ambiente mais sustentável, mais vivo, mais saudável. Precisamos, então, de educação, quebrar paradigmas, na verdade, porque a gente vem criando paradigmas desde nós quando era bebês, e precisamos, literalmente, disseminar esse tema de uma forma mais consciente, mais impactante. Eu acho que o que vocês estão fazendo é muito bacana, então de parabéns, eu fico super feliz em ter pessoas e empresas aqui no nosso programa que de fato contribuem para um meio ambiente mais equilibrado, mais sustentável, mais social. É isso. E lúdico, porque mel é uma delícia. Então a gente não precisa fazer isso para ser xiita, só defender. A gente faz isso tudo com sabor, com experiência sensorial, com amor. Olha, Eugênio, como você falou, a gente poderia estar falando aqui em vários programas, na verdade, mas olha só, o convite fica aberto para você vir mais vezes aqui no Atitude Sustentável para a gente falar das abelhas, para a gente falar dos MEGs, para a gente falar da educação voltada para esse tema, que eu acho que é importante para o nosso programa, para o Brasil, para as crianças e para quem tem preocupação com o nosso planeta. Muito obrigado, viu? Obrigado você, é só me chamar. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e vou para um breve intervalo, eu já volto, você não sai daí. Cada ausência custa mais do que você imagina. Você sabe o que está perdendo ao não prevenir? Acidentes de trabalho podem ser evitados. Afastamentos que poderiam ser evitados com um pouco mais de cuidado. Equipamentos novos que não puderam ser comprados por causa de multas pesadas. Cuide de quem cuida da sua empresa. Conte com a EMAIS-MED Ocupacional para prevenir e proteger. Entre em contato agora e descubra como podemos ajudar sua empresa a prevenir essas perdas. A terra é nossa casa. É nosso dever protegê-la. Mas estamos falhando. O meio ambiente está em declínio e o futuro é incerto. Precisamos de líderes que nos guiem para um futuro sustentável. Para isso, é fundamental tomar decisões que beneficiem o planeta e as pessoas. Juntos, podemos construir um futuro melhor para todos. Instituto Cledson Bernardo. Formando líderes para o futuro. Estamos de volta com a Atitude Sustentável S.A. Agora vamos falar sobre um desastre ambiental. Estamos falando do afundamento de bairros inteiros, causado pela exploração de salgema pela empresa Braskem. Os primeiros sinais de que algo estava errado começaram a surgir em 2018, quando rachaduras começaram a aparecer em casas e ruas nos bairros de Pinheiro, Mutange, Bebedouro e Bom Parto. Desde então, o problema se agravou. E a qualquer momento, casas podem ser destruídas e vidas podem ser perdidas. A causa desse desastre? A exploração de salgema pela Braskem ao longo das últimas décadas. A empresa perfurou o solo de maneira extensiva, criando enormes cavidades subterrâneas que acabaram comprometendo a estrutura geológica da região. Esse tipo de mineração destrói as camadas de sustentação do solo, levando ao seu afundamento progressivo e colocando em risco tudo que está na superfície. A empresa já realocou algumas famílias e iniciou um processo de compensação financeira, mas muitos questionam se essas medidas são suficientes frente à magnitude do desastre. O que está acontecendo em Maceió é um lembrete de que precisamos estar sempre vigilantes e exigir responsabilidade daqueles que causam danos irreversíveis ao meio ambiente e às pessoas. A Braskem deve pagar por suas ações e garantir que essas famílias possam reconstruir suas vidas com dignidade. E nós, do Atitude Sustentável S.A., continuaremos acompanhando de perto esse caso. A justiça social e ambiental não pode esperar.
E nosso programa está chegando ao final. Se você tem dúvidas, sugestões ou denúncias para fazer, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais ou envie um e-mail para produção@atitudesustentavelse.com.br. Espero que tenham gostado do programa e até a próxima. Tchau!